Em 5 segundos, a informação chega no seu rádio. 5, 4, 3, 2, 1. Atenção, ouvintes da Rádio Prata FM 98,1 e Rádio Planeta FM de Pirajuba 87,9. A partir de agora, tem Jornal da Região. Interligando as cidades da região através da notícia. Apresentação: Gil Martins. Toda segunda e quinta-feira você fica por dentro das notícias locais, nacionais e internacionais. Utilidade pública, política, esporte, polícia e muito mais. Jornal da Região. Linha direta com o ouvinte. Olá, queridos ouvintes da cidade de Prata, alô, ouvintes da cidade de Pirajuba, todo o Triângulo Mineiro, toda Minas Gerais, ligados a partir de agora na informação, a notícia chegando no seu rádio e também na sua internet. O Jornal da Região está no ar, a produção e apresentação é minha, Gil Martins. Hoje é quinta-feira, dia 4 de agosto de 2022, hoje é dia do Padre, também dia da morte de Anita Garibaldi, heroína brasileira, dia da campanha educativa de combate ao câncer. E para você que está aniversariando hoje, parabéns, felicidades, que seja uma data de paz, de alegria e o mais importante, de muita saúde a todos os aniversariantes de hoje, os aniversariantes de ontem, aniversariantes da semana. Parabéns a Zeneide da ONG Ação Bem Viver, que fez aniversário no dia 1º. Enfim, a todos os aniversariantes desta semana, parabéns. A vida é de dentro para fora. Quando você muda por dentro, a vida muda por fora. Lembrando que o Jornal da Região está há 8 anos no ar, levando informações para toda a região e agora também no YouTube, no canal Gil Brasil. Toda segunda e quinta-feira, um jornal inteirinho para você conferir. Agora, no Jornal da Região, as manchetes do dia. Vamos aí para o nosso Jornal da Região, trazendo agora as manchetes do dia. No primeiro bloco vem o destaque do dia. Coronavírus, média de casos cai 41% e óbitos recuam 15% em 2 semanas. Destaques nacionais de hoje. Eleições 2022. Ministério da Defesa pede acesso urgente a código-fonte das urnas. Polícia. Trabalho escravo. 17 pessoas são resgatados em fazendas no sul de Minas Gerais. Libertadores. Flamengo bate Corinthians e dá grande passo para as semifinais. E no final tem um boletim da Covid-19 em Pirajuba, o número em Minas e em todo o Brasil. No segundo bloco do Jornal da Região, a gente traz os destaques regionais. Prata. Domingo tem feira de quitanda em prol dos animais de rua. E o Tenente Fagundes fala sobre a ocorrência de maus tratos aos animais no Prata. Frutal. Cidade de Frutal registra seu primeiro caso suspeito de varíola dos macacos. Uberlândia. Grupo é resgatado em situação análoga à escravidão às margens da represa de Miranda, em Uberlândia. Uberaba. Carga de ferro e aço avaliada em mais de R$2 milhões é recuperada pela Polícia Civil em Uberaba. Ituiutaba. Corpo de Bombeiros socorre vítima de acidente com caminhão em Ituiutaba. Araguari. Cerca de 200 quilos de maconha são apreendidos em terreno em Araguari. Tupaciguara. Casal de idosos de Tupaciguara desaparece na BR-365 enquanto voltava de consulta médica em Uberlândia. Região. Corpo de pescador que se afogou no Rio Grande é localizado em Fronteira. E no final tem as rapidinhas e a reflexão do dia. Depois das manchetes de hoje, agora sim, tem início o nosso Jornal da Região. A apresentação, Gil Martins. O Jornal da Região está no ar. A partir de agora, a íntegra das notícias. Jornal da Região. Apresenta agora o destaque do dia. Chega agora o destaque do dia. Coronavírus, média de casos cai 41% e óbitos recuam 15% em 2 semanas. A reportagem é de Bruno Moreira. O Brasil comunicou 33.600 casos de Covid-19 nesta quarta-feira, além de incluir 265 mortes nas estatísticas da doença. As informações constam do painel CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
A média nacional de infecções dos últimos 7 dias aparece em 31.800. Isso representa a queda de 41% nas 2 últimas semanas. Já a média móvel de óbitos está em 210. Trata-se de uma queda de 15% em 14 dias. Desde o começo da pandemia, o país acumula 679.275 vítimas da doença. Também foram registrados 33.900.000 casos de coronavírus. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Bruno Moreira. Jornal da Região. Apresenta agora os destaques nacionais e internacionais. Chega agora os destaques nacionais de hoje. Eleições 2022. Ministério da Defesa pede acesso urgente a código-fonte das urnas. Tá aí uma boa decisão, né? Precisamos ter transparência total nessas eleições. O bicho pode pegar. A reportagem é de Breno Zonta. Nesta terça-feira, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, encaminhou ofício ao Tribunal Superior Eleitoral solicitando acesso aos códigos-fonte das urnas eletrônicas que operam as eleições no Brasil. Classificado como urgentíssimo, o ofício pediu que o TSE disponibilize as informações até 12 de agosto, tendo em vista a proximidade do primeiro turno, marcado para 2 de outubro. Os códigos-fonte são os conteúdos dos cerca de 100 programas automatizados por computadores que sistematizam o funcionamento do processo eleitoral. No entanto, de acordo com o próprio TSE, o acesso aos códigos-fonte foi aberto em outubro de 2021 e, desde então, todas as informações podem ser averiguadas, inclusive pelas Forças Armadas, vinculadas ao Ministério da Defesa. Quem confirma é Giuseppe Giannino, ex-secretário de Tecnologia do TSE e um dos criadores das urnas eletrônicas no Brasil em 1996. Para ele, não há sentido no pedido do Ministério. A resolução que prevê assinatura digital e lacração dos sistemas prevê acesso a pelo menos 16 instituições, a leitura, a verificação de linha por linha de cada um dos programas, um ano antes da eleição. Ou seja, esse evento já iniciou sobre a abertura dos programas desde outubro do ano passado. E na lista das instituições habilitadas a verificarem os códigos-fontes, ou seja, verificar linha por linha de todos os programas que serão utilizados na eleição, está as Forças Armadas. De acordo com o jornal O Globo, o TSE agendou para esta quarta o acesso dos técnicos das Forças Armadas aos códigos-fonte das urnas. O Ministério da Defesa afirmou ao veículo que, embora os dados estejam disponíveis desde o ano passado, cabe à Corte Eleitoral agendar data e designar técnico para acompanhar os trabalhos das Forças Armadas nas urnas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta. Polícia, trabalho escravo, 17 pessoas são resgatadas em fazendas no sul de Minas Gerais. Até quando, né? A gente sempre pergunta, vai ter trabalho escravo no mundo? É a lei, né, que com certeza incentiva, porque poucos ficam na cadeia. A reportagem é de Rafael Silva. Um grupo de 17 pessoas que trabalhava em situação análoga à escravidão foi resgatado de fazendas de café em Ilicínia e Boa Esperança, no sul de Minas. A ação de salvamento integra a Operação Resgate 2022, promovida pelo Ministério Público do Trabalho e outras instituições, como Polícia Federal e Defensoria Pública da União. Somente em julho, 337 pessoas foram retiradas dessas condições em todo o Brasil. Nas fazendas mineiras, foi encontrado um adolescente de 17 anos trabalhando em uma lavoura, o que é proibido por lei a menores de 18 anos. Parte dos resgatados não tinha carteira assinada e foi recrutada no norte do estado e na Bahia. Alguns já chegaram às fazendas com dívidas de passagens de ônibus, alimentação e até ferramentas de trabalho. Os alojamentos ainda não tinham condições de higiene e segurança. 3 dos 4 fazendeiros firmaram um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público do Trabalho para corrigir as irregularidades encontradas. O 4º fazendeiro, que se recusou a fechar um acordo, vai responder na justiça por submeter pessoas ao trabalho escravo, crime que pode resultar em multa e prisão de até 8 anos. Todos os resgatados
receberam indenização por dano moral individual, além dos demais direitos trabalhistas. Agência Rádio Web, com informações de Minas Gerais, Rafael Silva. Libertadores, futebol, Flamengo bate o Corinthians e dá grande passo para as semifinais. A reportagem esportiva vem aí com Daniela Esperon. O Flamengo deu um grande passo rumo à semifinal da Copa Libertadores da América. Jogando dentro da Neoquímica Arena, o rubro-negro venceu o Corinthians por 2-0 pelo jogo de ida das quartas de final da competição. Arrascaeta e Gabigol fizeram os gols da partida. Dorival Júnior analisou a vitória fora de casa e também a vantagem para o duelo de volta na próxima semana. Acho que é um trabalho em conjunto. Nós abordamos todos os aspectos possíveis para que buscássemos uma melhora. E isso, graças a Deus, vem acontecendo. Eles vêm acreditando, as coisas vão se abrindo e de repente voltamos a ter ali atuações como as que nós estamos apresentando. Espero que mantenhamos tudo isso, porque a essência do futebol é um futebol bem jogado, é um futebol competitivo, é um futebol agressivo, como tem acontecido com o Flamengo. Independente de quem vai a campo, tem mantido a mesma postura, a mesma determinação e a mesma busca por grandes resultados. Em contrapartida, Vitor Pereira vai ter que corrigir os erros para o jogo de volta. O Timão sofreu revés nos 2 jogos das quartas de final das competições de mata-mata, Libertadores e também Copa do Brasil. O treinador reconhece que é preciso cautela para superar esses momentos nas competições de mata-mata. O 2-0 foi uma pegada muito forte, mesmo do ponto de vista anímico. Por muito que eu tentasse que a equipa subisse e pressionasse mais à frente, depois também é perceber também a quantidade do elenco, os argumentos do elenco. Tem que ser consciente a perceber o que é que está de um lado, o que é que está do outro. Nós temos qualidade, não há dúvida nenhuma, mas precisamos de ter toda a gente disponível, não é o caso. Nesta quarta-feira tem mais confronto brasileiro na Libertadores. O Atlético Mineiro recebe o Palmeiras às 9h30 da noite pelo jogo de ida das quartas. Agência Rádio Web com informações da Libertadores, Daniela Esperon. Toda segunda e quinta-feira, Jornal da Região. Compromisso com a verdade. O Jornal da Região apresenta agora o boletim da Covid-19 em nossa região, em Minas Gerais, e o número atual em todo o Brasil. Chega agora o boletim da Covid-19 em nossa região. Começamos aí com a cidade de Pirajuba. Boletim epidemiológico da Covid-19 em Pirajuba do dia 2 de agosto. Casos positivos 1.463, em tratamento domiciliar 8, suspeito nas últimas 24 horas 1, óbitos 28, em isolamento domiciliar 8, resultado de testes negativos 3.418, curados 1.427. Vamos agora para o número em Minas Gerais. Total de casos em Minas Gerais, 3.826.799. Óbitos em todo o estado, 63.037 óbitos. Casos confirmados em todo o Brasil, 33.924.061. Óbitos em todo o país, 679.275. Boa notícia são os casos recuperados em todo o Brasil. 32.586.094. Em acompanhamento em todo o país, 658.692. Dados fornecidos pelo site covid.saude.gov.br e também pelo site conas.org.br, atualizado dia 3 de agosto às 18 horas. Vamos aí para um rápido intervalo, voltamos rapidinho trazendo na sequência os destaques da nossa região. Você ouviu no primeiro bloco do Jornal da Região o destaque do dia, os destaques nacionais e internacionais e o boletim da Covid-19. Voltamos daqui a pouco com o último bloco do nosso jornal, trazendo os destaques da nossa região. Jornal da Região. Apresentação: Gil Martins. Interligando as cidades da região através da notícia. Apresenta agora os destaques da nossa região.
Estamos de volta com a segunda parte do nosso Jornal da Região desta quinta-feira, 4 de agosto de 2022. A você que está aniversariando hoje, parabéns. E lembre-se, o nosso jornal também está na internet, no canal do YouTube, canal Gil Brasil. Dê uma passadinha lá para conferir, tem muita música para você curtir. E obrigado a você que se inscreveu no meu canal, do YouTube. Até agora, mais de 2.200 pessoas inscritas no canal. Vamos agora para os destaques regionais. Prata. Domingo tem feira de quitandas em prol dos animais de rua e o Tenente Fagundes fala sobre a ocorrência de maus tratos aos animais no Prata. Como acontece em diversas organizações não governamentais, grupos de pessoas que dedicam esforços para amparar animais de rua abandonados ou em situação de maus tratos durante todo o ano, a cidade do Prata também se une neste sentido. A Associação Pratense de Proteção aos Animais realiza neste domingo, dia 7 de agosto, a partir das 8 da manhã, na Avenida Brasília, em frente à loja Márcia Sintra, mais uma feira de quitandas em prol dos animais de rua. Quem não puder comprar as quitandas e participar dessa campanha pode doar quitandas, que também será bem-vindo à sua ajuda. O que for arrecadado será revertido para pagar a clínica veterinária. Foram muitos socorros aos animais de rua da cidade e foram bastante também os gastos. Vale lembrar também que no Prata houve infelizmente algumas ocorrências de maus tratos aos animais, inclusive esta narrada pelo Tenente Fagundes da Polícia Militar do Prata. Confira. A ocorrência é o seguinte: tem um indivíduo aí suspeito de vários furtos na cidade. Ele estava em flagrante de furto e a viatura fazendo rastreamentos e levantamentos aí no sentido de localizá-lo, foram até a residência, que era o endereço conhecido dele. Ele tinha sido flagrado aí por câmera de vigilância de uma residência de posse de material furtado. A viatura foi na residência dele e foi informado lá que ele tinha se mudado há alguns dias. Aí franquearam acesso lá à residência abandonada, né? E localizaram o cachorro. Ele abandonou esse animal aí nessas condições. Aí nós registramos uma ocorrência de maus tratos, né? Ele foi qualificado como autor e não foi localizado. Ele está em local incerto aí. O novo endereço dele, ou o paradeiro dele, não foi identificado, mas ele está qualificado aí nos dois fatos, né? Tanto na ocorrência de furto quanto na ocorrência de maus tratos. E os fatos aí vão ser encaminhados aí para a Polícia Civil e posteriormente Ministério Público e Judiciário para adoção de medidas legais cabíveis. E o cachorro foi socorrido e foi encaminhado aí para os órgãos de proteção e está recebendo os cuidados. Obrigado, Tenente Fagundes da Polícia Militar do Prata, participando também aqui do nosso Jornal da Região. Frutal. Cidade de Frutal registra seu primeiro caso suspeito de varíola dos macacos. O número de investigações de casos de varíola dos macacos em Minas Gerais subiu entre a semana passada e a atual, de acordo com dados atualizados e divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde. O aumento também foi percebido em cidades da região, incluindo Frutal, que já tem ao menos um caso suspeito. A maior cidade do Triângulo, Uberlândia, contabiliza 5 casos suspeitos da varíola dos macacos. Uberlândia. Grupo é resgatado em situação análoga à escravidão às margens da represa de Miranda, em Uberlândia. 5 trabalhadores em condições análogas à escravidão foram resgatados enquanto trabalhavam em uma obra na represa de Miranda, em Uberlândia. Eles foram encontrados em uma pousada localizada às margens da represa durante a segunda fase da Operação Resgate. A vistoria no local foi realizada na última semana. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, ficou constatado que, além de não terem obedecido os pagamentos contratuais, o grupo estava exposto a riscos químicos, físicos e de acidentes de trabalho, sem ações para prevenir problemas de saúde. Após o resgate, o proprietário da obra foi obrigado a efetuar o pagamento devido. A ação foi acompanhada por auditores fiscais. Uberaba. Carga de ferro e aço avaliada em mais de R$2 milhões é recuperada pela Polícia Civil em Uberaba. Uma carga de ferro avaliada em mais de R$2 milhões foi recuperada pela Polícia Civil em Uberaba na madrugada desta quarta-feira, dia 3. A apreensão é um desdobramento da Operação Ferro Bruto. Desde a tarde de terça-feira, dia 2, a Polícia Civil investigava a situação de um galpão na região das Chácaras Maritas, que estava com barras de ferro e aço, além de placas de energia solar, para saber a origem do material. No local havia 2 carretas roubadas. Por volta de 2 horas desta quinta-feira, os
Os policiais voltaram até o galpão e conseguiram identificar o dono, que fugiu do local. Houve perseguição e durante a fuga, o suspeito bateu o carro em um poste. Ele foi preso. Ituiutaba. Corpo de Bombeiros socorre vítimas de acidente com caminhão em Ituiutaba. Por volta de 8 horas e 40 minutos desta quarta-feira, dia 3, o 2º pelotão do Corpo de Bombeiros de Ituiutaba foi acionado para atender um acidente de trânsito envolvendo um caminhão que realizava coleta seletiva recicláveis. O fato ocorreu na Avenida 14, cruzamento com a Avenida Marginal, em Ituiutaba. Uma guarnição da Polícia Ambiental passava pelo local no momento e acionou de imediato o Corpo de Bombeiros e o SAMU para o atendimento. De acordo com os militares no local, as equipes de socorro encontraram o condutor do veículo, um senhor de 61 anos, que se queixava de dores na região lombar. Ele teve escoriações diversas na face e pelo corpo. O homem recebeu os primeiros socorros de imediato e foi encaminhado para o atendimento médico no pronto-socorro municipal de Ituiutaba. Araguari. Cerca de 200 quilos de maconha são apreendidos em terreno em Araguari. 200 quilos de maconha foram apreendidos em um terreno na última terça-feira, dia 2, no bairro Maria Eugênia, em Araguari. De acordo com a Polícia Militar, uma denúncia relatou que os suspeitos de tentativa de homicídio contra 2 policiais realizavam o tráfico de drogas na região. Conforme a denúncia, os indivíduos fugiram da abordagem policial na última segunda-feira, dia 1º, porque estavam com grande quantidade de entorpecentes no veículo e que o restante estaria em um terreno vago. Os militares foram até o local e apreenderam cerca de 200 quilos de substância semelhante a maconha. A droga estava prensada em embalagens lacradas e ensacadas em plástico preto. Segundo a PM, ninguém foi preso. Tupaciguara. Casal de idosos de Tupaciguara desaparece na BR-365 enquanto voltava de consulta médica em Uberlândia. Olha só este caso, né? Mais um caso estranho na região. Um casal de idosos de Tupaciguara está desaparecido desde a tarde de terça-feira, dia 2, após ida até Uberlândia para uma consulta médica. O veículo ocupado por eles foi visto pela última vez passando por um pedágio na BR-365 por volta das 16 horas. Ainda segundo os militares, a informação de que o automóvel, um Space Fox vermelho com placa ABJ 7545, teria seguido sentido Monte Alegre de Minas, que é um trecho diferente do caminho para Tupaciguara. Uma força-tarefa foi montada pelo Corpo de Bombeiros, pela concessionária Eco 050 e pela Polícia Militar para tentar localizar os desaparecidos. Vamos torcer para que ache logo, né? Pois a família com certeza está apreensiva. Região. Corpo de pescador que se afogou no Rio Grande é localizado em Fronteira. O corpo do pescador profissional Josué Cordeiro da Silva, de 57 anos, foi localizado na manhã desta quarta-feira, dia 3. De acordo com informações preliminares, o corpo de Josué foi encontrado a pelo menos 40 quilômetros de onde foi visto pela última vez. O afogamento havia ocorrido nas proximidades da Barra do Munjolo, em Fronteira. Testemunhas relatam que Josué Cordeiro teria caído de sua canoa quando pescava no meio do rio. Ele estava sentado na proa do barco quando caiu na água. Achamos que ele tinha mergulhado, mas como não emergiu, preocupamos, contou outro pescador. A suspeita é que Josué Cordeiro tenha passado mal e caído da canoa antes de sair para pescar. Segundo um irmão, a vítima também teria consumido bebida alcoólica. Aí não dá certo, né? O pescador residia em um barraco na margem mineira do Rio Grande, em Fronteira. Informação com credibilidade. Jornalismo sério com responsabilidade. Esportes. Notícias locais. Jornal da Região. Compromisso com a verdade. Jornal da Região apresenta Rapidinhas do Dia. Chegamos agora nas Rapidinhas do Dia. A aposta de Ituiutaba divide prêmio de R$4 milhões na Loto Fácil. O ganhador vai receber mais de R$820 mil. Caberia bem no nosso bolso. A Prefeitura Municipal do Prata contrata médicos para atuarem no município. Vagas 40 horas na UBSFs. Remuneração R$ 16.895,84. Interessados em enviar currículo para saúde@prata.mg.gov.br. União de Minas. Prefeitura anuncia campanha de vacinação contra a raiva 2022. Iniciou na cidade do Prata as obras de duplicação e revitalização da Avenida Brasil.
Em Pirajuba, além do saneamento que está em execução, representando um investimento superior a R$700 mil, também está em execução, na cidade de Pirajuba, a pavimentação do novo distrito empresarial Edson Silva, que representa um investimento de R$1.068.265,30. Parabéns, Pirajuba. Jornal da Região e a reflexão do dia. Chegamos agora ao final de mais um Jornal da Região e, como sempre, chega agora também a reflexão do dia. Como está a sua confiança? Seja como um pássaro. Quando ele repousa numa árvore, ele nunca teme que o galho quebre, porque sua confiança não é no galho, mas nas suas próprias asas. Este foi o Jornal da Região, na produção e apresentação minha, Gil Martins. Hoje, quinta-feira, dia 4 de agosto de 2022. Hoje é dia do padre, dia da morte de Anita Garibaldi, a heroína brasileira. Dia da campanha educativa de combate ao câncer. E a você que está aniversariando hoje, parabéns aí pela sua novidade, que seja de muitas e muitas alegrias, muita paz, muita saúde. O Jornal da Região, 8 anos, levando informações para vocês, também está no YouTube, no canal Gil Brasil. Dê uma passadinha lá para conferir o nosso jornal. Vamos ficando por aqui. Obrigado a todos. Uma ótima quinta-feira. Ótimo final de semana para você de Prata, Pirajuba e região. Voltamos na segunda-feira com a primeira edição da semana do Jornal da Região. As rádios Prata FM e Planeta FM apresentaram o Jornal da Região. Apresentação Gil Martins. Toda segunda e quinta-feira no seu rádio e na sua internet. Faça parte do nosso jornal. Envie sua sugestão para o nosso e-mail. Contato jornaldaregião@hotmail.com. Obrigado pela audiência. Voltamos na próxima segunda-feira.